Como os estudantes lidam com a preservação das casas coloniais tombadas como patrimônio histórico em Ouro Preto? Veja a seguir. Inicialmente, eu acho que todo mundo chega em Ouro Preto sem nenhum conhecimento mesmo de preservação. Porque você não lida muito, é só quem talvez já morou em alguma cidade histórica que tem esse conhecimento. Então, por exemplo, eu vim em Sete Lagoas, lá eu não tinha nenhum contato com questão de preservação de patrimônio, isso eu só vim a ter quando eu cheguei aqui em Ouro Preto. Então, realmente, quando você chega na cidade, você é cru nisso, você não sabe, você não tem conhecimento técnico, nem conhecimento mesmo de curiosidade sobre a questão de preservação do patrimônio. Muita gente, por mais que saiba, aprende, não vê a real importância da preservação. Então, muitas vezes, eu tenho que preservar porque o IPHAN manda. Mas não acho que seja por isso. Eu acho que tem toda uma questão histórica por trás. E talvez se tivesse algum curso, eu não sei qual seria a palavra ideal, mas seria uma coisa que todas as pessoas, quando chegassem aqui, aprendessem, tivessem real consciência de quão é importante a preservação do patrimônio. A universidade ela é proprietária de 60 casas em Ouro Preto, que abrigam repúblicas. Algumas delas, boa parte, na verdade, no centro histórico, no Conjunto Tombado. Essas casas, algumas a UFOP adquiriu, outras vieram para o patrimônio da UFOP em 1969, quando a universidade foi constituída. Ela foi constituída juntando duas escolas centenárias, que é a Escola de Farmácia, de 1839, e a Escola de Minas, de 1876. Então, o patrimônio dessas duas escolas se juntou, dando origem ao UFOP. E algumas dessas casas vieram, então, junto com essa fusão. Outras também foram doadas com a transferência da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. Muitas casas foram entregues aos estudantes da Escola de Minas, da Escola de Farmácia, foram doadas. Algumas compradas pelos estudantes, que foram então ocupando esses imóveis para fins de residência. E com a UFOP, a partir de 69, a UFOP foi regularizando esses imóveis, incorporando ao seu patrimônio. A UFOP hoje está passando por um momento muito legal, muito bacana com os estudantes, com a relação com as repúblicas, e a gente está evoluindo muito nesse ponto de preservação. Até alguns anos atrás, a gente pode colocar até 2005, 2006, a universidade não tinha muito controle sobre essas casas, elas tinham uma autonomia muito grande, a universidade não sabia nem quem morava, de que curso que era, quantos moravam, não tinha essas informações. A partir de 2005, a gente começou a construir estatutos, normas internas, cadastros, e a gente foi avançando na regulamentação dessas casas, e hoje a gente tem um arcabouço jurídico legal que funciona entre a universidade e os moradores. E um ponto fundamental na preservação dessas casas que está lá nesse estatuto é que qualquer alteração no imóvel que está em perímetro tombado deve ser primeiro comunicado à universidade. E a universidade aprova ou não o projeto e submete à universidade, submete ao IPHAN e à prefeitura para ter os devidos alvarás de construção. Antes da gente ter essa regulamentação, cada estudante procurava os seus caminhos junto à prefeitura e o IPHAN. Pulverizava essa ação e a universidade, enquanto proprietária, só tomava conhecimento de algum dano, de algum problema, quando ele já havia acontecido, geralmente através de intimações do Ministério Público ou da Justiça. A gente não tem uma ação específica com relação ao patrimônio, mas esse item ele está dentro de um programa maior que chama Sou Mais Juventude. É um programa de recepção dos jovens que chegam à universidade e ali engloba o trato que eles têm que ter de morar numa cidade pequena, morando muito próximo, questão de perturbação ao sossego, de segurança, e aí entra também a preservação dos imóveis, de quem mora em república. Quando eu cheguei eu não tive muito essa noção não.
tipo, de alguém realmente chegar e falar, mas no dia a dia da República, na convivência, acaba que nós temos alguns ex-alunos que alguns são historiadores, outros já trabalham nessa área do direito, então assim, acabam que eles mesmos acabam orientando a gente nesse sentido, no cuidado com a casa, com o patrimônio. E chegando aqui você não tem conhecimento técnico nenhum dessas questões de como que é uma fachada histórica aqui em Ouro Preto, quais são as cores que eu devo pintar, ninguém tem conhecimento disso. E a gente vai adquirindo isso quando você mora em República através das gerações. Mas mesmo assim, ainda falta muito ainda para aprender, aí deveria ser mais intenso essa educação. Não sei se é através talvez da prefeitura, ou através da universidade, fazer algum convênio e fazer cursos, eu não sei qual seria o jeito ideal, mas é uma coisa que ainda tem que melhorar. Toda obra deve ser comunicada, até uma simples pintura, trocar a cor da janela, isso tem que ser comunicado, tem que ser autorizado. Intervenções provisórias também devem ter autorização, esticar um plástico para uma formatura, né, uma lona, fazer ali um puxadinho, ainda que seja temporário, tudo tem que ter uma avaliação e um crivo técnico. Então, se o vizinho está fazendo uma intervenção que pode também atingir a República, os alunos comunicam à prefeitura universitária para que a prefeitura universitária vá lá verificar o que está acontecendo e se há algum risco ao imóvel da UFOP e ao conjunto. Eu tive duas experiências relativas a essa questão da preservação do patrimônio e tudo, bom, com repúblicas, uma foi a situação de uma república que iniciou a fazer uma obra, assim, uma prévia autorização, e que estava colocando em risco a estrutura da casa, em que houve uma interferência do IFAM, juntamente com a universidade, para que embargasse essa obra e eles reconstruíssem da maneira como era. E uma outra situação foi a de uma república também, a Canaã, no caso, que foi que eles estavam com necessidade lá de reformar todo um assoalho e tudo, e eles conseguiram, junto com seus ex-alunos, arrecadar uma grana e tudo, que é uma obra cara. Um dos grandes problemas, às vezes, da preservação do patrimônio é realmente o valor da manutenção desse patrimônio, que às vezes costuma ser muito mais caro do que colocar algo novo, né? E eles conseguiram, junto com os alunos e também arrecadando dentro da República, verba para reformar todo esse assoalho novo, de acordo com como era antigamente. A universidade hoje também ela vem não só nesse processo de transformação das novas intervenções, nessa atuação com os novos moradores, mas a universidade também vem resolvendo alguns problemas mais antigos. Nós ainda temos com o Ministério Público Federal alguns termos de ajustamento de conduta assinados, alguns compromissos de restaurar alguns imóveis, de desfazer algumas intervenções consideradas irregulares, e a gente também vem atuando nesse sentido. Algumas obras, inclusive, que a gente identificou como irregulares, a universidade está adotando providências para restaurar e chamando os alunos a arcar com as despesas dessa intervenção irregular. Então, a universidade ela tem atuado na área educativa, com os que chegam, e também na área punitiva, coercitiva, daquelas obras que foram feitas sem a devida autorização. Então, são vários caminhos que a gente tem atuado na preservação. Quando tem que fazer alguma reforma, alguma coisa assim, a gente pede a autorização para a universidade submete ao IFAM para ver se está tudo dentro das normas direitinho. E acaba que muitas vezes a gente mesmo pega no pesado para reformar e tal. E algumas repúblicas até descobrem algumas coisas. Então tem certas casas certas repúblicas que foi fazer uma reforma por causa que talvez estava cedendo a parede. Aí na hora que foi lá para fazer a reforma descobriu que aquilo ali era um pau a pique, que já estava muito gasto, então que não sustentaria o peso que a construção tem. Então, assim, tem muita casa que tenta preservar ao máximo. Então, tem casa que você vê que a pessoa emoldura, o pau a pique descoberto, emoldura uma pintura antiga. Então, tenta preservar assim. Muitas vezes não tem como. Muitas vezes, realmente, por mais que a gente tenha que preservar, tem que pensar também na estrutura da casa. A casa não aguenta certas
estruturas. Então, tipo assim, o pau a pique não vai aguentar a estrutura da casa, ainda mais com o chão. A topografia de Ouro Preto também não ajuda muito. Então a casa cede o tempo todo. As repúblicas, elas atuam num sistema de autogestão. Então, assim, a gente é uma seção onerosa que acontece. A universidade cede o espaço para a gente, mas em contrapartida a gente é responsável pela preservação, pela manutenção do imóvel e tudo. Para conseguir, como são reformas caras e tudo, para conseguir arrecadar esse dinheiro, as repúblicas ou hospedam turistas em eventos como o Festival de Inverno, realizam o Carnaval, que são maneiras que elas conseguem arrecadar a verba para fazer esse tipo de manutenção. Também tem a ajuda dos ex-alunos, que são pessoas que passaram por aqui e formaram. Mas é dessa forma que a gente consegue fazer essa manutenção. Bom, aqui em casa a gente está reformando os forros e é dessa forma. Foi com o dinheiro que a gente conseguiu, hospedando alguns turistas, realizando o carnaval, que a gente consegue fazer esse tipo de manutenção. A maioria dos prédios da cidade, eles foram construídos no século XVIII. Então, o ganho histórico que tem na preservação desses imóveis, eu acho que é fundamental. Porque se não tivesse toda a questão de preservação patrimonial, a gente perderia um pouco da história brasileira mesmo. O Triângulo das Gerais fica por aqui, mas se você quiser saber mais sobre alguma matéria que foi exibida em nosso programa, acesse o site triangulodasgerais.com.br e até a próxima! Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.